o tema aqui para essa mensagem. Eu já estava falando com a Juliana, disse assim, nossa, a gente vai pregar e não tem uma palavra. Meu Deus! Jesus dá a palavra. Aí de repente a Juliana falou algo e eu falei assim, livro de Oséias. Peraí, Juliana, Oséias. Vamos falar de Oséias hoje. Eu vou dar um tema para essa mensagem que veio no meu coração. O processo de um chamado. Glória a Deus! Processo de um chamado, irmãos, não é fácil a gente estar na presença de Deus, como já foi dito aqui. O processo de um chamado, ele é muito dolorido. Não é fácil para mim nem para você, que nós aceitamos Jesus e dissemos nas águas do batismo, e não é fácil para a gente, irmãos. O processo de um chamado é dolorido. Nós vamos falar sobre isso um pouquinho hoje. Oséias, capítulo 1. O meu versículo-chave vai ser o 2, tá, irmãos? Mas eu vou falar aquele primeiro. A palavra do Senhor que veio a Oséias, filho de Beri, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias, reis de Judá, e de Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel. Quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, disse-lhe: vá, toma uma mulher adúltera e filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério por afastar-se do Senhor. Por isso ele se casou com Gomer, filha de Diblaim. Ela engravidou e lhe deu um filho. Então o Senhor disse a Oséias: dê-lhe o nome de Jezreel, porque logo castigarei a dinastia de Jeú por causa do massacre ocorrido em Jezreel, e darei fim ao reino de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Gomer engravidou novamente e deu à luz a uma filha. Então o Senhor disse a Oséias: dá-lhes o nome de Loruama, pois não mais mostrarei amor para com a nação de Israel, não ao ponto de perdoá-la. 7. Contudo, tratarei com amor a nação de Judá, e eu lhe concederei vitória, não pelo arco, pela espada ou por combate, nem por cavalos e cavaleiros, mas pelo Senhor, o seu Deus. Depois de desarmar Loruama, Gomer teve outro filho. Então o Senhor disse: dê-lhes o nome de Lo-Ami, pois vocês não são meu povo, e eu não sou o seu Deus. 10. Contudo, os israelitas ainda serão como a areia da praia, que não se pode medir nem contar, no lugar onde se dizia a eles: vocês não são meu povo. Eles serão chamados filhos de Deus vivo. 11. O povo de Judá e o povo de Israel serão reunidos, e eles designarão para si um só líder, e se levantarão da terra, pois será grande o dia de Jezreel. Amém? Glória a Deus. Vamos falar um pouquinho sobre o amor de Deus para com o povo de Israel. Aleluia. A Bíblia vai nos dizer que Deus chega até o profeta Oséias e fala: vai lá e pega uma mulher prostituta e casa-se com ela. Era o Senhor querendo mostrar para falar através do profeta Oséias como estava a nação de Israel. Povo este que, aleluia, dizia que amava a Deus, mas se desviava de Deus. Povo esse que ao mesmo tempo vivia as maravilhas do Senhor, mas se afastava de Deus. Deus queria mostrar através do profeta do Israel o amor que ele tinha pelo povo, e também a dor que ele sentia, aleluia, por ser traído e ser deixado de lado por um povo que ele tinha tanto abençoado. Vivemos hoje num dia em que a humanidade está como nos tempos de Oséias. Estamos num tempo vivendo como no Antigo Testamento, aleluia, que o povo se afastara muito de Deus, e o Senhor, por grande misericórdia, tinha um amor tão grande por Israel, irmão, que ao mesmo tempo que a ira do Senhor se acendia contra o povo, a ira do Senhor também, ela passava e ele vinha como Deus perdoador
Senhor e abençoava novamente o seu povo. O Senhor tem prazer em nos abençoar mesmo com a nossa infidelidade, porque fiel é Ele pela tua palavra, aleluia. E assim Oséias vai, casa-se com Gomer, exaltado o nome do Senhor. Ele iria sentir na pele, irmão, aleluia, o que é ser traído, o que é sentir, aleluia, uma pessoa, viver com uma pessoa que ela é infiel. Exaltado, hoje vivemos um dia em que muitos dentro da própria igreja, aleluia, são como a prostituta Gomer. Exaltado, hoje, se a gente chegar para alguns e falar assim, nossa, é prostituta é aquele, irmãos, aleluia, que anda no caminho errado, que faz algo que prejudica um outro, talvez um homem casado, ou até uma moça aí que é noiva. Exaltado o nome do Senhor, aleluia. Não sei, exaltado o nome do Senhor, o que Oséias deve ter sentido, irmão, aleluia, quando ele casa com aquela mulher. Pensa você, Oséias, aleluia, ele é um profeta que está lá falando com o povo, e de repente ele obedece uma ordenança do Senhor. Você imagina um profeta, e Deus chega para o profeta, tu vai casar com uma prostituta. Imaginou isso nos dias de hoje, irmãos? O que seria dentro da igreja se eu chegasse para algum profeta, para um irmão, para uma irmã, e falasse, ó, você vai casar com aquele homem prostituto, você vai casar com aquela mulher prostituta? Qual seria a reação da igreja? Oséias não questionou a Deus. Oséias apenas obedeceu. Porque ele ia passar um processo por causa do chamado. Exaltado, aqui na Bíblia a gente vai passando pela palavra, a gente vai vendo que Moisés passou um processo para ser libertador do povo de Israel em Êxodo. Moisés, aleluia, para ele chegar até onde o Senhor queria, ele passou um processo. Foi deixado lá no mar, a filha de Faraó criou. Exaltado, ele matou um egípcio, fugiu para o deserto. Exaltado, depois ele volta, casa com a filha de Jetro. Ele passou um processo até chegar no chamado, que era ser um libertador do povo de Israel. A gente vem andando dentro da palavra, a gente vai vendo, aleluia, que o profeta Ezequias não pôde velar a sua esposa por causa de um chamado. Levanta, olha, você não terá tempo para enterrar, não. Tu vai, que a obra é grande, dizia o Senhor para ele. Glória a Deus, olha o processo de um chamado. E às vezes nós sentimos que nós sofremos por causa do chamado. Bom, se a gente for ver esses antigos, irmãos, os irmãos nossos antigos, antepassados, como eles sofreram pelo amor de Cristo. Exaltado o nome do Senhor. O processo de Daniel, lançado numa fornalha, lançado numa cova. Tudo isso porque não negaram a Jesus, porque ele sabia o processo de um chamado. Aleluia. Josué, aleluia, como José também, jogado dentro de uma estela pelos seus irmãos, vendido como escravo. Exaltado, passou um processo para alcançar, aleluia, um chamado. Então todos nós, irmãos, para chegarmos aqui hoje nessa noite, a gente passou por processos. É verdade. Ninguém chegou aqui, irmão, sem passar nada, nem perrengue. A gente vai passar perrengue. A gente passou e estamos passando, ó. E como já foi dito aqui, aquele que tem chamado, irmãos, ele é perseguido todo tempo. Você é perseguido dentro da sua casa, você é perseguido pelo vizinho, você é perseguido no trabalho, você é perseguido, irmão, porque a palavra diz que os nossos maiores inimigos não estão lá fora, estão dentro, né? Dentro da casa. É esse que convive com você todo dia. Todo dia, irmão, todo dia que te conhece a tua fraqueza, e tá aí todo dia, parece que tem prazer em cutucar na fraqueza, né? É verdade. Tem prazer em cutucar na fraqueza, é o processo do chamado. Domingo, lá na minha igreja foi ceia do Senhor, e eu tinha aberto no sábado um jejum, tinha me separado um pouco para fazer, porque a noite eu iria pregar a parte do culto, não propriamente a palavra sobre a ceia, mas ia trazer uma palavra antes da ceia do Senhor. E durante o dia eu fui na Praça Camirela. Estava contando para a pastora Marcelina. Tem coisas, irmãos, que são pequenos detalhes que a gente tem que vigiar muito. Você vai passar alguns processos aí pelo seu chamado. Eu cheguei na praça e o menino subiu no escorrega e a Mirella subiu atrás. Ele olhou para a Mirella e disse assim: sai daqui que aqui você não vai brincar. Aí a Mirella, eu não respondi, tá, irmão? A Mirella respondeu assim: o brinquedo não é seu, o brinquedo é de todos. Ela tem a resposta agora. O brinquedo não é seu, o brinquedo é de todos. O pai dele, irmãos, vai e fala assim para o filho dele: continua subindo e não dá ouvido para esse tipo de gente. Misericórdia, Deus. Meu Deus do céu. Não, quase que eu esqueci do meu jejum da Misericórdia. Aí eu cheguei assim, bem do lado dele, assim, ó, não, estava desacreditando, não. Ele falou aqui: que gente, não, que tipo de gente? Meu Deus. Cheguei assim pertinho dele, assim,
Você não me conhece, meu filho. Oh, gente. Aí eu lembrei que eu estava separando, que estava me consagrando. Meus negócios ficou aqui, sabe? Segurei, aí falei para a Mirella, vem Mirella, vamos para lá. Fiquei pensando no que ele falou, sabe, irmão? Esse tipo de gente. Aí até a pastora Márcia falou, e se fosse uma pessoa negra, né? Já pensou, irmão, que ele está ensinando para o filho dele? Aí até falei para a pastora, menininho sem graça. Ai, papai, eu vou cair daqui. Educação carregada, né? Aquelas crianças não têm, né? E aí eu fiquei assim pensando, depois eu saí do parque, falei com a Bárbara, falei, nossa, sabe o que o moço respondeu? Aí eu falei para ela disse, vamos voltar lá. Só segura a Valentina, que é assim, né, irmão? Quem não é crente, mais uma vez eu tava maneira. Vamos lá, que eu vou falar para ele que tipo de gente. Aí eu falei, não. Fiquei assim pensando. Falei, Jesus, a gente passa umas coisas por causa de um chamado, tá, irmão? Se a gente não está nem ligando para nada. E lá nesse parque no domingo tinha bastante pessoas da igreja. Aí você vai lá falar um monte de coisa, a pessoa, nossa, não é pastora, né? Aí a gente tem que vigiar, né, irmão? É verdade. A resposta está aqui ainda. Depois a gente vai perguntar para ele no próximo encontro que tipo de gente, né? Que tipo de gente você se referiu? Não entendi. Mas tudo bem. E aí a gente está falando aqui de Oséias, de um processo, aleluia, de um chamado. Oséias casa com aquela mulher, irmãos, e mesmo ele casando com aquela mulher, aleluia, ela continua na prostituição. E ela continua na infidelidade. Aleluia. E era assim o povo de Israel, irmãos. Quantos nós conhecemos, que sobem nos altares para pregar. E que vivem uma vida de prostituição e uma vida de infidelidade. Vida de prostituição de verdade, não. Porque eu conheci pastores que tinham relações sexuais com meninos. E ele pregava a palavra que era uma vez. Eita Deus, cadê o temor, né? Cadê? E eu conheci outros aí que de ouvir, meu povo se esquece de mim, ao mesmo tempo eles voltam, é a mulher de Gomer, ela ficava com Moisés, aleluia, daqui a pouco ela saía e ia ficar com outros homens, e Moisés com amor, irmãos, ia atrás, trazia ela, e muitas das vezes Moisés não ia atrás, ela voltava, e nessas idas e voltas ela engravida, ela tem dois filhos, uma menina com Oséias. Exaltado o nome do Senhor, e os nomes dessas pessoas vão só trazer coisas que já passou no antepassado, no passado. Exaltado o nome do Senhor, como Jezreel, que ele era sempre a ser lembrado, irmão. Aliás, porque castigaria a dinastia de Jeú. Jeú foi um homem de Deus, mas também se afastou de Deus, mas foram adorar outros ídolos. Exaltado é o nome do Senhor, aleluia. Como eu peguei a Bíblia de uma irmã uma vez e caiu de dentro um santinho da Nossa Senhora Aparecida. Eu não sei, irmão, você serve a Deus, ainda você está pegada no Egito. Exaltado o nome do Senhor. Tem crente que tem, irmão, espada de São Jorge, arma atrás da porta, sal grosso, vassoura de cabeça para cima. Tem os crentes macumbeiros. Exaltado são pessoas, irmão, que se prostituem diante de Deus. Tem pessoas, eu já cheguei na casa de crente que a moça estava virada para cima. Eu falei, que Jesus, chegando a arrepender, né, irmão? As orações que a gente ouve, exaltado o nome do Senhor. Eu já ouvi orações de pessoas orando assim: abate essa missionária Ruth, que ela é muito metida. Já ouvi, irmãos. Ela orou no microfone, que era para não ouvir mente. Aí eu desci do altar, coloquei a mão dela, repreendi, ela caiu endemoniada. Não, você pode orar para mim de qualquer jeito, tá, mano? Não ora para Deus me bater, não. Não ficar envergonhado e foi envergonhado. Foi envergonhado ela. Então a gente conhece esse tipo de pessoas. Era assim que Deus falava assim: olha Moisés, olha Oséias, é assim. E Oséias, irmão, você imagina a vida de Oséias. Você está entendendo essa vida do profeta Oséias com uma mulher prostituta, irmãos. Aleluia. Que ela saía e deixava os filhos com o profeta. Mas vai chegar lá para frente no capítulo 3, que é onde o Senhor fala para Oséias: vai lá comprar ela de volta, porque aí ela vai de uma vez viver a vida dela na prostituição do jeito que ela queria. Não é diferente
dias de hoje, irmão. São servos, são homens e mulheres de Deus, aleluia, que antes pregavam a palavra do Senhor e agora se encontram na prostituição, aleluia, deixaram Cristo de lado e vão viver as suas meras paixões mundanas, exaltando o nome do Senhor, aleluia. Mas o Senhor ainda falava assim: olha, vai lá, Moisés, resgata. O Senhor ainda é resgatador, exaltando o nome do Senhor. Esse Deus, irmão, que tem prazer, aleluia, em nos amar, em nos resgatar. Oséias vai lá no capítulo 3, aleluia, vai se reconciliar, aleluia, com Gomer. Aí ele vai lá até o prostíbulo onde ela estava, mas aí para ele comprar de volta, isso quer dizer que ela já estava sendo servida como escrava. Então ela já alguém tinha comprado ela, feito ela de escrava, então ela trabalhava para alguém. E Oséias vai lá e compra ela de volta. Aleluia, Senhor. E nessa, Oséias vai lá no capítulo 3, aí eu comprei, foi por isso eu a comprei por 180 gramas de prata e 1,5 barril de cevada. Ele comprou a mulher de volta, ele pagou 200 a 400 litros lá de cevada, mais umas moedas, até a mulher dele de volta. A Bíblia não vai nos relatar se depois ela voltou, se ela continuou, mas eu creio, irmão, que nessa volta dela, uma volta diferente, quebrada, machucada, não é? E Oséias, um amor incondicional, um amor àquela mulher, exaltado o nome do Senhor. Eu estava hoje lendo essa palavra e eu estava meditando assim: meu Deus, que amor é esse que Oséias sentia por ela, mesmo ela sendo infiel. Exaltado é o nome do Senhor. O Senhor, Ele quer nos ensinar, mesmo que a gente seja falho, glória a Deus, Senhor, aleluia. Ele ainda continua sendo o nosso resgatador. Grandioso, Deus, Deus, que a ira dele aleluia. se levante, aleluia, sobre a minha vida, sobre a tua vida, como já foi dito, que às vezes as coisas não acontecem do jeito que a gente quer. Às vezes é o Senhor te ensinando meio a esse processo, aleluia, para você aprender que você tem um chamado, você vai ter que passar um processo. Como eu posso ajudar alguém, irmão, se eu não vivi? Eu já vivi situações, breca aí, Júlio, já vi. E aí volta, irmãos, aquela situação toda, a Bíblia vai nos dizer: Oséias amou aquela mulher. Oséias amou com amor incondicional, irmãos, um amor que é de Deus. Era Deus falando para a nação de Israel: olha, assim como o profeta casou, aleluia, e ele sentiu na pele: é assim que vocês, povo de Judá, povo de Israel, têm me tratado, aleluia, a minha ira vai se acender sobre vocês. A partir aí do 4 até uma altura aí do 5, 6, vão falar, irmão, sobre a rebeldia do povo. Aleluia, povo esse, irmãos, aleluia, que acreditava até em Deus, povo que tinha vivido, irmão, maravilhas, aleluia, povo que conhecia os tempos de Moisés, que Deus abriu o mar, mandou comida do céu, povo esse que conhecia Daniel, que veio um pouco antes, aleluia, tudo que Daniel passou de processo, povo esse que muitos até acompanharam, já tinham até falecidos. Então, o povo sabia quem era Deus, irmãos. Aleluia, exaltado o nome do Senhor. Hoje nós vivemos nesse mundo, irmão. O povo está evangelizado, mas não querem Deus. Aleluia, o povo se voltava para as coisas do mundo, para a idolatria, para o pecado dele. Daqui no livro de Oséias, a gente vai ouvir muito falando sobre Efraim. Efraim é uma das 12 tribos que foi separado, né, no Reino Norte, no Reino Sul. Era um povo, irmão, que adorava a Deus, mas se voltou para trás, aleluia, no pecado. Estou falando de pecadinho, irmão, porque pecado para Deus não tem tamanho, são pecados, aleluia, que cheiravam mal as narinas do Senhor, como a gente está vivendo hoje, exaltado. Hoje nós estamos vivendo uns dias, irmão, de Sodoma e Gomorra na terra. Nós estamos vivendo uns dias cruéis, irmão, cruéis. As pessoas, elas vêm para a igreja como se fosse uma obrigação, não vem mais para adorar a Deus. As pessoas hoje não entram mais no tempo para orar, não. O povo vem na igreja para ver o que vai acontecer, para depois ficar jogando direitinho em redes sociais. Verdade. Eu imagino, irmão, no tempo de Oséias, eu já estava em casa, minha mente boa, assim, vai pensar, irmão, se tivesse redes sociais no tempo de Oséias. Você imagina lá, né, os stories, né, de alguns, né, o profeta, que homem é esse que diz que é de Deus, que casou com uma prostituta? Eu lá pensando nas redes sociais, né, irmãos?
as fotos escondidas que iriam tirar para postar, essas coisas, exaltado o nome do Senhor. E o Senhor vem através do profeta Oséias mostrar para nós que mesmo com toda a nossa infidelidade, com o povo, irmão, infiel a Deus, Deus ainda é o resgatador. Aleluia. Deus está aí para amar essa humanidade, irmão, que se voltaram para Ele. Povo esse que muitos, pastora, nem acreditam mais que Jesus vai voltar. Tem pessoas que é cristão, irmão, não acreditam mais no arrebatamento da igreja. Povo cristão, irmão, que não acredita mais em revelação, que não acredita mais em profecia, não acredita mais em cura divina. Verdade. Povo esse que olha para você e fala assim: eu não quero mais nem saber de revelação. Ah, essas revelações aí, não acredito mais em nada. Que povo é esse, irmão, que se voltaram contra Deus? Tem os falsos profetas, mas ainda tem os remanescentes. Glória a Deus, Senhor, aleluia. Eles são conhecidos pelos seus frutos. Exaltado o nome do Senhor, aleluia. A gente, hoje eu pedi pro pastor Marcos, um amigo nosso, fazer uma oração para mim pessoal. Falei assim: eu preciso de uma oração pessoal hoje. Aí ele orou para mim: irmãos, Deus usou ele para falar uns algo comigo, que é muito profundo e escondido. Aleluia, glória. Aí eu falei até pro pastor Marcos: eita, pastor Marcos, descobriu o meu segredo. Ele falou: nossa, Deus falou sobre muitas coisas assim comigo. Eu falei assim: nossa, Deus, Ele é maravilhoso. Maravilhoso. Aí ele falou assim: vai ser muitas bênçãos, irmão, de tal. Ele falou umas curas lá sobre muitas coisas que eu sei, sabe? Umas coisas que eu não fico falando nem para filho, nem para marido. Tem processos que eu passo sozinha. Esse dia não estava muito legal. Eu falei pro Wagner: não estou bem, estou meio zoadinha. Ele falou: mas o que você tem? Eu falei: sei lá, eu sou uma mulher côndor. Doía daqui, estou parecendo uma mulher côndor, meu Deus, vai tudo em mim. Mas aí depois a gente vai ver as estruturas que a gente faz, né? Vai se ligar quintal, vai se ligar tapete, vai ligar um monte de tênis, vai se ligar banheiro, de noite, né, irmão? Outro dia você levanta, você é uma mulher côndor, né? O corpo inteiro está dolorido aí. Aí eu falei assim: nossa, o corpo está dolorido. Eu falei: não, preciso de umas orações. A gente sabe, irmão, quando a dor é física e quando é algo espiritual. Verdade. Então, quando a gente está firme na oração, já foi falado aqui, irmãos, o segredo é a oração. Verdade. O Senhor ele mostra para a gente que tem algo errado numa atmosfera espiritual. Quando o pastor Marcos falou algo para mim, ele falou sobre o que foi falado aqui. E a gente vem no propósito para alcançar algo do Senhor. Senhor, confirma tudo que o pastor falou lá comigo, lá. Sabe, a gente fez umas confirmação, né? E o Senhor falou assim hoje aqui durante esse culto sobre muita perseguição. Aí você acha que você não é perseguida, irmã Liz? Tu é. Larissa, pastor, irmão. Nós estamos perseguidos, irmãos. A gente não sabe como o povo trabalha na obra da macumbaria sobre as nossas vidas. Às vezes você está bem, daqui a pouco você está ruim, você não sabe de onde que veio aquilo. E às vezes é algo espiritual. A medicina não vai dar jeito para isso. E o Senhor é aquele, irmãos. Voltando para a palavra, é aqueles que nos ama tanto. Aqui o Senhor ele é como um médico para a gente. É verdade. Aleluia. O Senhor ele é como a medicina. Deus está vendo aqui no processo de Oséias. Deus ele ainda tem cura para a alma. Exaltado o nome do Senhor. Tudo vai passar um dia. Exaltado o nome do Senhor. Que essa palavra, irmãos, fica no coração de vocês. Essa palavra, o tema dela profundo é o amor de Deus sobre a infidelidade do povo de Israel. O Senhor não está falando do ímpio, irmãos. O Senhor está falando com a gente que diz que é povo dele. Glória a Deus, aleluia. Exaltado o nome do Senhor. Eu sempre olho para essas cadeiras e falo assim: Senhor, essa igreja poderia estar cheia. Verdade. Mas eu tenho andado por aí, eu tenho visto, irmão, onde é pregada a verdade. Está vazio. É verdade. As pessoas, elas querem outro tipo de culto. Elas não vêm para adorar a Deus, elas vêm para receber algo de Deus. E a igreja não é para receber nada, irmãos. A igreja é uma entrega. A gente vem entregar para Ele. Porque que culto que a gente vem entregar para Deus hoje? A gente vem aqui entregar para Deus. Se eles não derem, irmãos, é por bondade. Não é porque nós somos merecedores, que nós somos merecedores de nada. Aleluia. Amém, irmãos? Essa palavra é